Hoje nós temos o convidado físico Max Tegmark para responder algumas questões. Ok, Max, por que eu devo me preocupar com armas nucleares? Porque nós aprendemos que elas são mais perigosas do que imaginamos a princípio. A maior ameaça das armas nucleares não são as explosões que matam milhões de pessoas, ou a precipitação radioativa que mata ainda mais, nem mesmo os pulsos eletromagnéticos de alta altitude que causam caos ao fritar a rede elétrica e os eletrônicos em um continente inteiro. A maior ameaça de armas nucleares é o inverno global induzido por explosões nucleares, no qual os incêndios e a fumaça de apenas alguns milhares de armas nucleares poderiam escurecer a atmosfera o suficiente para mergulhar a Terra em uma mini era do gelo. Isso poderia causar um colapso completo no sistema alimentar global numa crise apocalíptica capaz de matar a maioria dos 7 bilhões de pessoas da Terra. Mas a gente não se livrou da maioria das armas nucleares quando a Guerra Fria acabou? Bem, sim e não. Quando a Guerra Fria terminou, os Estados Unidos e a Rússia cortaram seus arsenais nucleares, mas eles ainda têm cerca de 7.000 armas nucleares cada, o que poderia permitir que qualquer um dos países criasse um inverno nuclear por conta própria, mesmo que o outro não retaliasse. Mas por que eu deveria me preocupar com o inverno nuclear quando ninguém em sã consciência iria iniciar uma guerra nuclear? Bem, infelizmente, um ataque nuclear total não é tão improvável quanto você deve imaginar, porque a maneira mais provável de começar uma guerra nuclear não é política, é acidental. Por exemplo, quando os chips de computador com defeito nos sistemas de alarme dos Estados Unidos sinalizaram erroneamente a chegada de mísseis soviéticos e os Estados Unidos começaram a se preparar para uma retaliação total. Ou a vez em que os satélites russos confundiram o brilho incomum de luz do Sol nas nuvens com mísseis americanos que se aproximavam, e um oficial evitou a retaliação ignorando o alarme por instinto. Ou na época após o fim da Guerra Fria, quando os sistemas de radar russos pensaram que um foguete científico norueguês era um míssil nuclear americano e quase lançaram seus mísseis em retaliação. Esses riscos continuam acontecendo e mais cedo ou mais tarde nossa sorte vai acabar e todo um arsenal nuclear será lançado acidentalmente. Mas livrar-se de armas nucleares não é uma ameaça à segurança nacional? Olha, não, porque está muito claro que um país precisa apenas de um pequeno número de armas nucleares para ter um impedimento eficaz contra ataques nucleares, e qualquer quantidade a mais é uma ameaça à segurança nacional tanto para a nação que as possui, quanto para o resto do planeta. Portanto, dados os riscos de uma guerra nuclear acidental e de um inverno nuclear, é estúpido, perigoso e irresponsável que qualquer país do mundo tenha mais armas nucleares do que o necessário para uma dissuasão nuclear. Se continuarmos acumulando arsenais nucleares em excesso, o inverno chegará. Ok, eu tenho mais uma pergunta. Por que eu deveria gastar o meu tempo me preocupando com as armas nucleares quando não há nada o que eu possa fazer sobre elas? Na verdade, há algo que você pode fazer. A corrida armamentista nuclear não é movida inteiramente por interesses de segurança. O dinheiro também a impulsiona, assim como os políticos que gostam de agir com firmeza. Em uma época em que eles realmente deveriam estar diminuindo, os governos dos Estados Unidos e da Rússia estão planejando atualizar seus arsenais a um custo enorme. E para quem vai esse dinheiro? Bem, cerca de 2% das empresas do SP500 estão envolvidas na produção de armas nucleares. Embora você não possa parar de pagar impostos, você pode ajudar a estigmatizar a corrida armamentista nuclear, desinvestindo em empresas que produzem armas nucleares. Esse vídeo é a versão PTBR da entrevista feita pelo Henry com o Max nos Estados Unidos. E como o nosso contexto no Brasil é diferente em vários pontos, nós convidamos o Vitinho, professor de Geopolítica no canal Terra Negra, para fazer umas considerações finais. Olá, tô super feliz em ter sido convidado para trabalhar com um tema tão bacana como esse no dia de hoje. Veja bem, o Brasil só assina o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, em 1996. E o Congresso só ratifica em julho de 98. Isso faz com que o Brasil tenha demorado 30 anos para poder ratificar esse tratado. E por que demorou tanto? De acordo com a visão brasileira, o tratado era desigual. Porque alguns países que já tinham uma bomba atômica poderiam manter essa bomba atômica. Já do outro lado, os outros não poderiam desenvolver a sua própria bomba atômica. E nessa posição, nós ficamos 30 anos sem assinar o TNP e ratificar esse tratado. É interessante a gente lembrar da Constituição de 88 também, pois ela já prevê o uso de tecnologias nucleares para fins exclusivamente pacíficos. Então, de uma forma ou de outra, a gente já não teria uma bomba atômica de qualquer jeito, entenderam? E um outro ponto legal para eu mostrar para vocês é sobre o Luiz Felipe Lampreia, que era o nosso ministro das Relações Exteriores à época do Fernando Henrique Cardoso. Ele discursou na abertura da 53ª Assembleia Geral das Nações Unidas, dizendo que o Brasil
se colocava à disposição de ser um membro integrante do Conselho de Segurança Permanente da ONU, dada a sua relevância para a América Latina e Caribe. E, portanto, ao assinar o TNP, o Brasil dava uma clara sinalização que era um país com bastante confiança internacional, que era um país com bastante credibilidade e liderança exercida aqui na América Latina, pois nós ajudamos inclusive outros países como a Argentina a assinar o mesmo tratado. E para o eterno diplomata Rubens Recupero, ele dizia o seguinte: o Fernando Henrique Cardoso não estava perdendo nada nem ganhando nada ao assinar. Logo, o Brasil ganhou com isso, pois o Brasil ganhou credenciais, o Brasil ganhou crédito internacional e diplomaticamente foi entendido como uma vitória brasileira nessa situação toda.